Oi, é muito bom ter você aqui com a gente nesse 7º episódio da 4ª temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House, e vou te levar em mais uma viagem pela cultura japonesa. Se você está chegando aqui agora, tem muita coisa legal para ouvir no feed do podcast da Japan House São Paulo. A gente já teve temporada de literatura, de gastronomia, de cinema, e agora, nessa 4ª temporada, é a vez de falar do design japonês. Quem está aqui comigo em todo episódio é a jornalista, curadora, historiadora e crítica do design, Adélia Borges. Oi, Natasha. Oi, pessoal. Natasha, na temporada sobre gastronomia japonesa, eu gostei muito do título que vocês escolheram para o último episódio. Se chamava A Inovação Não é Inimiga da Tradição. Para além da gastronomia, essa é uma ideia que se aplica a toda a cultura japonesa, né? E, por consequência, ao design também. E isso se relaciona com o tema do nosso episódio de hoje. Hoje a gente vai falar do design japonês na área de tecnologia. Acho que muita gente, quando pensa no Japão, pensa num contraste entre o ultramoderno e tecnológico e o tradicional ancestral. Mas mais do que uma dicotomia, eu acho que a gente tem, na verdade, na cultura e no design japonês, uma complementariedade entre essas duas coisas. É verdade, Natasha. A inovação, a modernidade, elas bebem na tradição. Isso é particularmente presente no design contemporâneo, em que a gente vê a herança cultural sendo retrabalhada continuamente com um forte senso de contemporaneidade. É muito interessante ver como essa cultura forjada milenarmente, ela casa, ela se encontra com a modernidade e, ao se encontrar com a modernidade, ela cria, vamos dizer, um processo até de aceleração dessa modernidade a partir da visão japonesa. Por isso que eu acho que o Japão ele é um laboratório de pensar a tecnologia em sintonia com valores locais, com visões locais que foram forjadas em séculos e séculos. Então, eu, por exemplo, acho que a gente tem muito que aprender com isso. Esse que a gente está ouvindo é o Ronaldo Lemos, um dos maiores especialistas brasileiros em tecnologia e inovação, além de colunista da Folha de São Paulo. Talvez você tenha reconhecido a voz dele do Expresso Futuro, o programa que ele apresenta no canal Futura. Olha, eu acho que para você conseguir inovar, você precisa aprender a fazer. E para aprender a fazer, copiar é importante, né? Então, por muitos anos, o Japão ficou associado com essa ideia da cópia, de que o Japão copiava tecnologias, modelos ocidentais, produzia de forma mais rápida, mais barata. Então, quando a gente olha na história das inovações, a cópia ela tem um papel fundamental. É copiando que a gente consegue avançar. Então, quando você começa a copiar, você aprende a fazer. E quando você aprende a fazer, isso te dá a segurança para ir além. Isso que o Ronaldo está falando me faz lembrar de uma coisa que a gente falou lá no 3º episódio dessa temporada. Para aprender e aperfeiçoar as técnicas tradicionais da cerâmica, por exemplo, o negócio é ir imitando o mestre e repetindo a exaustão. É um exercício constante de observação e de aprimoramento. E isso dá a base para partir para a inovação. Essa mesma filosofia foi aplicada no Japão nos anos 70, num esforço para o país se tornar essa referência no segmento da tecnologia. Um grande exemplo de como a tradição e a inovação se conversam. Então, eu acho que o caso do Walkman é um pouco isso, né? Você tinha aqueles gravadores de fita cassetes muito grandes e o Japão fabricava muitos desses gravadores e, de repente, houve uma inovação de design que tal fazer um gravador desse que você pode carregar na cintura e você pode ouvir enquanto você se desloca pela cidade. Já olhando, inclusive, um aspecto até sociológico, né? Que é a vida do trabalhador urbano, o trabalhador urbano que tem que pegar o transporte público, muitas vezes tem que se deslocar 1-2 horas pela cidade para poder chegar aonde está, e você ter a oportunidade de ouvir música naquele trajeto, encher aquele seu tempo com uma riqueza nova, né? Com a possibilidade de você preencher aquele tempo ouvindo música e criando uma trilha sonora ali para o seu cotidiano. O Walkman foi lançado em 1979 pela Sony e ele revolucionou o segmento da tecnologia.
Ele é um exemplo perfeito da capacidade da indústria de tecnologia japonesa antecipar os desejos e as necessidades dos consumidores com produtos extremamente inovadores. Eu já ouvi dizer que quando o primeiro aparelho de Walkman ficou pronto, em 1979, os vendedores não ficaram muito entusiasmados com a ideia e afirmaram que ele venderia muito pouco. O CEO da empresa, então, Akio Morita, ele acreditava muito no novo produto e ele propôs um desafio. Se o Walkman não vendesse pelo menos 100 mil unidades em seus 2 primeiros anos de mercado, ele renunciaria ao cargo dele na Sony. Bom, ele ganhou a aposta e naquele período, cerca de 1,5 milhão de tocadores de áudio Walkman foram vendidos. Foi incrível isso. E hoje em dia é até difícil imaginar um mundo em que a gente não pode ouvir música ou podcast, né, com fone de ouvido enquanto anda na rua ou mesmo dentro de casa no dia a dia. Mas quando a Sony lançou o Walkman, não existia nada parecido. Então, de certa forma, acho que dá até para dizer que o Walkman foi um precursor até dos smartphones. Então, se você está ouvindo a gente com um fone de ouvido conectado no celular, pode agradecer os designers da Sony dos anos 1970 por terem criado o Walkman. O conceito por trás disso também conversa com aquela ideia de miniaturização e compactação que a gente tanto falou no primeiro episódio, né, Adélia? É verdade. Porque ele permitiu que a gente levasse a música no bolso, na palma da mão. Olha, o Japão, ele sempre teve um papel muito importante nessa área de inovação. O Japão, ele tem uma aposta muito grande no setor que a gente chama de STEM, né, que tem ciência, tecnologia, matemática, engenharia. E a outra coisa que vale dizer é que a cultura japonesa, inclusive a cultura pop japonesa, ela é muito forte, né? Então a gente tem que lembrar que o Japão, nessa área do soft power, ele é uma superpotência, porque ele tem os mangás, os animes, e vários desses mangás, animes, sem falar o próprio cinema japonês, né? Os dramas japoneses também, que são muito populares, eles têm uma conexão muito direta com a tecnologia também. Então, o Japão, desde a década de 50, que ele projeta, né, para o mundo uma cultura pop muito ligada à ideia de tecnologia. Então, o Japão, esse Japão pop, ele também tem que estar associado a isso, porque é igualmente importante tanto essa capacidade do Japão cultural, né, de falar de tecnologia, quanto a capacidade do próprio país de ser inovador e de produzir produtos tecnológicos. Então, está tudo junto e misturado nesses dois contextos. E a gente tem visto o Japão apostar em alguns segmentos de tecnologia que fazem parte até da política do país de se projetar internacionalmente como uma potência que é há muitos anos, inclusive, né, nessa área. Então, o Japão tem priorizado, por exemplo, inteligência artificial e também a questão de robótica. Robótica. Claro que a gente não ia conseguir passar uma temporada inteira falando de design japonês sem tocar no tema dos robôs. Não tinha como. Além do Ronaldo, quem falou de robótica japonesa com a gente foi o Joe Takahashi, que é produtor cultural e foi diretor de arte e cultura da Fundação Japão no Brasil por 30 anos. Ele já apareceu por aqui em outros episódios. O japonês, ele tem uma relação, né, com a automação há muito tempo, né? E assim, de uma forma muito amigável, né? A familiaridade dos japoneses com a automação é muito grande e vem desde antes dos robôs industriais, que, aliás, foram fundamentais para o crescimento econômico do país. Já faz tempo que a automação saiu da esfera industrial e passou a fazer parte do dia a dia da população japonesa, porém. E o Joe deu um exemplo excelente disso. As vending machines, aquelas máquinas de venda automáticas. Aqui em São Paulo, a gente está acostumado a ver elas nas estações de metrô, por exemplo. Mas no Japão, elas estão por toda parte e vendendo os produtos mais variados. Tem até de lamen. Hoje, tem aproximadamente 4,15 milhões de vending machines no Japão, o que dá uma proporção mais ou menos de uma máquina para cada 30 pessoas, o que é de longe a proporção mais alta do mundo. É impossível falar em Japão sem essas máquinas, que estão em todos os cantos, né? Até nos lugares mais remotos, dentro de nevascas, lá em Hokkaido, você vai encontrar uma vending machine.
E elas são muito amigáveis, né, também, porque no inverno eles vão te dar bebidas quentes. Ultimamente, né, tem umas vending machines incríveis, né, por exemplo, com caldo base, né, do dashi. Assim, é uma mão na roda, né, para quem gosta de cozinhar, porque o caldo base realmente dá muito trabalho fazer, né, você extrair do zero, e a maquininha tá lá vendendo esse produto para você usar uma vez, né, para não sobrar. Então, a gente vê essas facilidades com uma forma muito prática, né, no dia a dia dos japoneses. O Japão ele tem um respeito muito grande pela máquina. E os japoneses eles ficam confortáveis na presença da máquina, né, no uso da máquina e assim por diante. Então, isso em si é uma lição, né, porque a promessa da inteligência artificial é que a gente vai ter máquinas em todos os lugares, né? As máquinas vão ser uma espécie de intermediários, assistentes, companheiros e assim por diante de tudo que a gente faz. E o Japão, ele já é um pouco o laboratório dessa convivência próxima do homem e da máquina. Bom, Natasha, mas vamos dar um passo atrás. É importante a gente tentar definir o que é exatamente um robô. A NEDO, que é uma agência governamental japonesa ligada à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, define robô como, abre aspas, um sistema mecânico inteligente equipado com 3 tecnologias elementares: sensores, sistemas de inteligência e controle e sistemas de acionamento, fecha aspas. Hoje a gente pode caracterizar os robôs em basicamente 3 tipos: os robôs industriais, os robôs não tripulados, que trabalham em ambientes com risco à vida, e os robôs auxiliares do dia a dia. Olha, o que mais me fascina quando penso nos robôs são aqueles que se encaixam na terceira categoria que você mencionou, os robôs auxiliares, que já estão muito presentes no cotidiano japonês. No Ocidente, a gente tem uma resistência, até um estranhamento maior com a ideia de interagir com os robôs no dia a dia. Mas no Japão, as pessoas já estão bem mais acostumadas e abertas a isso. Eu concordo, Adélia. O Japão, como o Joe Takahashi mencionou, tem uma história muito antiga com os robôs. A gente pode considerar como um ancestral dos robôs japoneses o Karakuri Ningyo. Karakuri significa mecanismo e Ningyo significa boneca. Os karakuris eram como marionetes automatizadas, fabricadas desde o início do período Edo, no século XVII. Muitos dos mecanismos utilizados nas máquinas industriais nos séculos seguintes foram desenvolvidos a partir daí. Por isso que hoje em dia é muito importante falar do karakuri como se os robôs tivessem uma filiação com os karakuri. Mas que isso, eu acho que a verdadeira filiação dos robôs é com a ficção, é com Astro Boy. Eu não conheço um roboticista japonês que tem como referência Astro Boy. É impossível. Esse é o Zaven Paré, artista visual, curador e pesquisador do segmento de tecnologia e robótica. E o Astro Boy que ele menciona, eu imagino que você também já conheça. É um mangá que depois virou um anime, criado em 1952 pelo Osamu Tezuka, o pai do mangá moderno, sobre quem a gente fala bastante na primeira temporada do podcast da Japan House São Paulo. Mas no caso do Astro Boy especificamente, a história se passa em um futuro em que robôs e humanos coexistem normalmente. E o Astro Boy é um menino androide, criado por um cientista que perdeu o filho. A gente tem o Astro Boy, que é um clássico da cultura pop japonesa, conhecido e adorado no mundo todo, né? Vários outros personagens da cultura pop japonesa são robôs. Então isso a gente vê acontecer já há bastante tempo. No cinema japonês tem filmes antológicos sobre isso, como Tetsu, o Homem de Ferro e vários outros. Mas se a gente for um pouquinho mais atrás, a gente tem que pensar que a cultura japonesa ela tem uma matriz que também é shintoísta. E o shintoísmo ele é caracterizado por uma ideia de animismo, de que você tem nos próprios objetos, eles possuem algum tipo de alma, algum tipo de força vital. A gente já falou sobre essa força vital, lembra? Lá no primeiro episódio dessa temporada, a gente ouviu o arquiteto Hayato Fuji falar do Ki, uma força vital que estaria presente nas pessoas, nas criaturas e nos objetos também. Eu me lembro até uma das vezes que eu visitei o Japão, eu estava com um amigo japonês e a gente visitou um santuário shintoísta
e ele ficava me explicando o que cada uma das estelas, né, aquelas pedras, significava. E ele me mostrou uma que era, por exemplo, em homenagem à faca de cozinha. Então, você tinha todo um culto ali, uma devoção à faca de cozinha, esse objeto tão importante, na verdade, né, das nossas vidas, mas que no shintoísmo ganha um aspecto até maior, ao ponto de poder ser reverenciada e assim por diante, porque os objetos eles são importantes dentro desse conceito que dá a eles essa atribuição de animismo. Então, os robôs entram nisso também, né? O robô como um objeto técnico, mas que encarna a possibilidade de ter ali uma alma, ter ali uma vitalidade, mais recentemente poder ter sentimentos, poder falar, interagir, complementar a vida humana. Então, esse ponto da robótica, ele começa nessa área cultural e torna o Japão uma potência industrial de design e de inovação nessa área. O Zaven Pare tem uma outra teoria sobre essa aceitação dos robôs por parte dos japoneses. Não é por ser uma cultura animista, eu acho, a maior aceitação do robô, mas justamente faz parte de uma história, de uma ligação ao mundo material. Você se projeta muito mais em harmonia com os objetos. Você convive com o mundo material. Você está em ligação com tudo de uma maneira muito mais prática que espiritual. Você está em harmonia porque você convive com tudo que está ao seu redor. Adélia, voltando àquela coisa dos robôs auxiliares que você estava falando, aqueles do cotidiano, tem uma categoria desses robôs que se chama robôs amigáveis. São robôs programados para interagir com seres humanos de maneira simpática e segura. Essa coisa amigável está tanto na aparência deles como também no comportamento e na comunicação. É um robô companheiro, um robô com o qual você vai desempenhar a interação de uma maneira agradável, a princípio. É um robô que vai chamar sua atenção, que vai pedir sua atenção para que você desenvolva uma relação. Essa relação, primeiro, é querer se aproximar, querer interagir no ponto de vista que, numa primeira sequência, você quer cuidar dele porque ele tem uma certa fraqueza, ele permite uma certa atração. Alguns robôs são redondos, alguns robôs são peludos, parecem bicho de pelúcia. Um friendly robô para justamente chamar dentro de você, acrescentar uma relação afetiva. Eu não falaria que são emoções você desenvolve com o tempo, mas tem uma capacidade de expressão que pode justamente despertar emoções dentro de você. Um exemplo famoso é o Paro, um robô terapêutico desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada do Japão. Ele parece uma foquinha de pelúcia, assim, muito fofinha, e tem sensores de toque, que permitem que ele reaja com movimentos quando pegam ele no colo ou fazem carinho, por exemplo. A foca é justamente fofa, é um bicho de pelúcia, e você projeta um comportamento, intenções. Você projeta um feedback afetivo nesse bicho de pelúcia. Por ser fofo, foca é fofo, pequeno, de pelúcia, etc. Tem diferentes fatores que são importantes. E mais que tudo, quando você tem a capacidade de recriar um vínculo afetivo, você tem a capacidade de melhoria da fixação da memória. Esse robô foca, o Paro, ele é muito usado em hospitais e casas de repouso. O Japão, a gente sabe, tem lidado com essa questão do envelhecimento populacional, né? Ainda nos anos 1980, começou essa preocupação por causa dos dados demográficos da própria população japonesa e também eles cunharam uma expressão que em inglês seria Silver Industry, ou seja, a indústria prateada, que é dos produtos direcionados para essa camada de população já com cabelos grisalhos, com cabelos brancos, né? Isso tudo vem dentro de um conceito mais amplo, que é o conceito do design universal. Esse conceito ele propõe a criação de espaços com uso democrático, ou seja, não levar em conta quando você está projetando um objeto, ou um sistema, ou uma informação, enfim, vários tipos de design, não levar em conta só o homem adulto em plena capacidade física, mas todas as variações possíveis, ou seja, crianças, velhos,
pessoas com mais escolaridade, com menos escolaridade, pessoas com dificuldades permanentes ou temporárias de locomoção, audição, visão, etc. A gente vê, né, quando, sei lá, às vezes a gente quebra a perna, tem que ficar dependendo de uma pessoa para fazer coisas banais do cotidiano e a gente aí vê, se coloca no lugar do outro. E essa Silver Industry no Japão e o design universal tem esse papel bem importante lá, que é fazer coisas que deixem a população idosa com a maior autonomia possível, que elas consigam fazer suas atividades do cotidiano sem dependência de outras pessoas, né? E para isso, né, a gente então vê esses robôs nas casas de repouso ou nas casas dos idosos, e a tecnologia tem sido fundamental nesse contexto. Então, isso leva a uma demanda por muitos serviços, né, por acompanhamento, por companhia. Então, a robótica, ela entra também nessa questão em que você tem uma demanda não atendida ainda, as sociedades elas ainda não estão preparadas para lidar com uma parcela significativa da população que já não está mais em idade, vamos dizer, de trabalho, né, como antes, e que muitas vezes requer, né, assistência e várias outras atividades. Então, o Japão é a ponta de lança nesse tipo de tecnologia. Ele pensa a robótica também com essa capacidade de poder fazer companhia, prestar serviço, inclusive para a população idosa. Os japoneses no dia a dia também contam com a automação dentro de casa, em gadgets e eletrodomésticos, né? Algumas máquinas são super inteligentes e têm um design incrível. E são pensadas mesmo para facilitar a vida na correria do mundo moderno. Quase toda casa japonesa tem uma panela elétrica de arroz, por exemplo. Lembrei disso agora porque esses aparelhos também estão sendo pensados por lá, nessa assistência, nesse cuidado dos mais velhos. Recentemente, numa exposição que a gente fez na Japan House sobre o chá japonês, um dos itens me chamou muita atenção e era uma coisa que eu não queria abrir mão de jeito nenhum de mostrar, que era uma chaleira, um aparelho para esquentar água para chá, mas que tinha, na verdade, um papel que ia muito além e que era, na verdade, um cuidado familiar. Essa máquina comunicava por meio de e-mails quando ela não estava sendo usada. Ela também tinha uma espécie de aviso de saída de casa. Isso permitia, por exemplo, que uma família pudesse monitorar de uma maneira não tão intrusiva um idoso que vive sozinho, para também estar alerta se algo mudasse muito drasticamente no cotidiano dessa pessoa. Por exemplo, um senhor esquenta água para o chá todos os dias num certo horário da manhã. Se ele deixa de fazer isso poderia ser um alerta para a família verificar se tem alguma coisa errada. Bom, voltando aos robôs amigáveis, para as pessoas criarem uma relação afetiva com eles, é claro que é necessário um excelente projeto de design. O Zaven falou mais sobre isso. Se estuda muito a neotenia. A neotenia é o tipo de desenvolvimento que uma criatura tem em relação à idade. Por exemplo, os nenéns têm um espaço entre os olhos que é mais perto em relação ao tamanho dos olhos na proporção do rosto. E vocês vão ver, todos os robôs têm uma atenção peculiar ao olhar. E parece fofo, porque justamente do efeito de neotenia, do design do olhar dos robôs. Então, eles captam mais a sua atenção. Se você vai olhar um neném que você não conhece, você vai fazer um sorriso. Oh, como é fofa! Então, é a mesma coisa para um robô. Então, a gente induz pelo design um comportamento do usuário. É um truque. A gente está pegando você uma armadilha. Eles são danados, né? Apelando literalmente para o emocional. A gente assimila muitas vezes o design às formas dos objetos, aos funcionamentos, mas no caso do robô, não é só a aparência que importa, também os movimentos, e quando a gente fala de movimento, é tanto a postura que o comportamento, até o comportamento social, as atitudes, e talvez um dia até a criação de verdadeira personalidade. E se você simula a inconsciência no dispositivo, no robô, você cria a capacidade que o interlocutor vai imaginar que ele tem uma consciência. Quando eu estou falando de comportamento inconsciente, se coçar, bater os dedos, todos os pequenos tiques nervosos que você tem, ou até os barulhos de boca, as onomatopeias, se eu faço um barulho úmido, por exemplo,
ou se o bucejo, todos esses movimentos que você não tem controle, que você faz, se você introduz e se você faz o design desses movimentos, então você começa a criar uma personalidade. E se um robô tem um comportamento inconsciente, o interlocutor vai pensar que ele tem uma consciência. É só um truque, sabe? Para enganar, mas isso se chama design. Design de micromovimentos, gente, incrível. Não, isso é fascinante. É um trabalho que envolve várias áreas de conhecimento para estudar e identificar quais são esses comportamentos, movimentos, como programar. Você tem que colocar junto uma pessoa que faz mecânica, uma pessoa que faz o design, uma pessoa que faz eletrônica, uma pessoa que cuida de comunicação, de telecomunicação, de contato visual, de reconhecimento faciais, uma pessoa que vai programar o movimento dos olhos, o pisco dos olhos, a postura, ajustar o delay entre o movimento da boca e uma fala. Um monte de disciplina, neurociência, psicologia, comportamento social, sociologia, marketing. Então, para trabalhar, criar uma oportunidade para fazer trabalhar todas essas pessoas juntas, o robô é o melhor suporte. O robô Wakamaru, ele foi criado pela Mitsubishi. Então, eles escolheram de desenvolver o Wakamaru para ver, em termos de management da empresa, se eles tinham justamente capacidade de fazer trabalhar pessoas de diferentes disciplinas juntos. Foi só um pretexto. O Wakamaru, como o Zaven falou, foi desenvolvido pela Mitsubishi no começo dos anos 2000. Ele é um robozinho amarelo de mais ou menos 1 metro de altura e bastante antropomórfico, com uma cabeça e 2 braços. Ele foi criado pelo Toshio Kikita para se comunicar com os seres humanos. Sabe uma coisa interessante, Natasha? Tanto o Wakamaru como outros robôs humanoides, eles têm características humanas. São meio bípedes, têm cabeça, braços, mãos, parecidas com as nossas, mas ainda tem cara de robô, né? E usando muitas dessas características fofas que o Zaven mencionou. É mesmo, Adélia. Sabe que eu lembrei agora de um conceito muito interessante do design de robôs e que foi criado no Japão. O Uncanny Valley, o chamado Vale da Estranheza. Esse conceito surgiu em 1970 num artigo escrito pelo Masahiro Mori, que era professor de robótica no Instituto de Tecnologia de Tóquio. A teoria dele era que a nossa afinidade pelos robôs ia crescendo à medida que os robôs se pareciam com a gente, tanto na aparência quanto nesses comportamentos e movimentos que o Zaven mencionou mais cedo. Mas tem um porém. Quando a semelhança é muito grande, quando um robô se parece muito com um humano, essa afinidade é quebrada. A semelhança passa a causar medo, estranheza. Por isso a gente vê esse trabalho tão cuidadoso e complexo de design para criar criaturas que sejam amigáveis para nós, mas que não pareçam ameaçadoras. Natasha, estou adorando esse papo sobre robôs, mas quero aproveitar esse episódio sobre tecnologia e automação para falar de outro tema: os veículos japoneses. Boa, Adélia. Pensando nos veículos japoneses, eu penso logo no Shinkansen, o trem-bala, que eu acho que é o ícone do design e da tecnologia japonesa. Os primeiros Shinkansen começaram a operação em 1964, logo antes das Olimpíadas de Tóquio. E desde então, eles transformaram a economia e a vida dos japoneses. E, aliás, de todo mundo que vai visitar o Japão. O primeiro trem-bala comercial do Japão foi o Hikari. Ele já nasceu icônico com aquele nariz na parte da frente que lembra muito de fato uma bala. Ele era branco e azul. A equipe de design que trabalhou nele escolheu essas cores de propósito, porque eles queriam ressaltar visualmente a segurança dos trens. Então evitaram cores normalmente associadas com cuidado ou perigo, como o vermelho, o amarelo, que na verdade eram mais comuns nos trens japoneses da época. Em episódios passados, eu cheguei a comentar, Natasha, que quem trabalhou no design dos trens-balas foi a empresa Dikei, criada pelo Kenji Kuan. A Dikei projetou o Komachi, que é o trem-bala que liga Tóquio à região noroeste do Japão, e também projetou outros tipos de trem, como o Narita Express, que liga o centro de Tóquio ao aeroporto internacional de Narita. Impressiona muito, né, Natasha, no transporte público japonês, que todo mundo usa o trem. Do executivo ao estagiário, a gente vê todo mundo lá dentro do vagão compartilhando o mesmo espaço. E esses não foram os únicos veículos nos quais a gente vê a automação envolvida, né?
A própria DK trabalhou por décadas no design de alguns dos modelos mais icônicos, por exemplo, das motos da Yamaha. Tem livros bem interessantes em que eles traçam um paralelo entre o corpo feminino e a moto. A gente conversou sobre design de veículos com o John Sass, diretor de design na América Latina da empresa japonesa Nissan. Ele contou pra gente um pouco da filosofia de design da empresa e como ela se relaciona com a cultura japonesa. We like to call it Japanese timeless futurism. Ele chama a filosofia de design da Nissan de futurismo atemporal japonês. Which is to be inspired by our Japanese artistic and cultural DNA. Quer dizer, um design que bebe do DNA cultural do Japão para criar algo moderno. And that can withstand the test of time. E que sobreviva ao passar do tempo. We use a lot of Japanese words as a source of inspiration. Lembra do ma que a gente mencionou em vários episódios anteriores? So there's a sense of harmony in all the parts that's related to the interior. Essa ideia é a que guia o design do interior dos veículos da Nissan. When it comes to designing the exterior, já o exterior é inspirado pela palavra kabuko. We like to use the word kabuku, which simply means to be bold. Que pode ser traduzido como uma expressão arrojada e diversificada que contraria a abordagem comum. Another aspect, I think, outro termo que guia o design dos veículos é o omotenashi. Is the word omotenashi. Esse termo eu ouvi na temporada de gastronomia. Sim, ouviu. Omotenashi é uma expressão que está ligada à hospitalidade, servir bem, bem receber. Quando a gente pensa num restaurante é fácil de perceber a ligação, né? Nos veículos, o John falou que essa ideia se traduz na tentativa de trazer ao consumidor uma experiência que enriqueça suas vidas e vá além das suas expectativas. In my perspective, I really believe that the Japanese companies are very customer-centered. Aliás, esse foco na experiência do consumidor é uma coisa que ele acredita que está no centro do trabalho de design da maioria das empresas japonesas. Eu também observo isso, Natasha. Inclusive, eu tive a excelente oportunidade de ver isso de perto numa visita que eu fiz à fábrica da Mazda, em 1998. E na fábrica tem um museu contando a história da empresa, né? No design japonês, tudo é muito pensado para resolver problemas e realmente melhorar a vida do usuário. Essa ideia faz muito sentido pensando, por exemplo, na chaleira que você mencionou mais cedo e nos eletrodomésticos japoneses em geral. Aliás, o Ronaldo Lemos trouxe para a gente um exemplo ótimo disso. Acho que um dos gadgets mais fascinantes do Japão é a privada japonesa, que ganhou inclusive esse nome, né? Privada japonesa. Você fala privada japonesa, todo mundo sabe o que é. Por quê? Porque ela tem funcionalidades que são muito claras. Elas olharam, né, para a gente, como a gente é na realidade, e falou, não, deixa eu usar a tecnologia aqui para isso. Então, a privada japonesa, o assento, às vezes, ele é aquecido para você não ter aquele choque térmico. Ela tem uma ducha pensada ali para várias partes íntimas do seu corpo poderem ter uma higienização. A tampa fecha sozinho para pensar em higiene. Isso só existe por causa de um olhar muito atento para a gente, um olhar que, inclusive, é despido de preconceitos, né? Ele tem um olhar humanizado, é um olhar realista, que olha para as nossas necessidades mínimas que sejam e tenta fazer com que a tecnologia responda a elas. Então, vai da privada japonesa ao Tamagotchi, que te faz companhia ali, ou o mangá feito para você ler enquanto está no metrô. O tamanho do mangá geralmente é a média de uma viagem de metrô, você lê 2 por dia. Então, são designs que têm o humano na sua centralidade, né? E, pessoal, nada mais humano do que você ter que usar uma privada. Então, vamos deixar o design livre para enxergar quem a gente é e que a tecnologia possa responder até essas necessidades que a gente tem ali no dia a dia e, às vezes, nem pensa sobre elas. Eu acho que esse exemplo dos banheiros japoneses é muito emblemático. E acho que mostra muito, realmente, a preocupação do Japão em usar a tecnologia para pensar nessa questão de qualidade de vida e como melhorar o dia a dia das pessoas. Quem falou sobre isso com a gente foi o fotógrafo Tatewaki Niu, que falou aqui no primeiro episódio. Olha, em qualquer lugar do mundo,
Acredito que o banheiro público é considerado como um espaço sujo, fedorento, escuro e horroroso, né? E em 2018, o bairro de Shibuya, em Tóquio, lançou o projeto The Tokyo Toilet. O projeto, patrocinado pelo fabricante japonês de cerâmica, Toto, convidou designers e arquitetos renomados para redesenhar os banheiros públicos no bairro, né? O objetivo deste projeto é mudar a imagem negativa que as pessoas têm dos banheiros públicos e, ao mesmo tempo, aproveitar a atenção da mídia internacional que deveria estar focado no Japão pela realização das Olimpíadas de 2021 e mostrar a criatividade de designers e arquitetos maioritariamente japoneses para o mundo, né? E entre os convidados estavam Tadao Ando, Kengo Kuma, Toyo Ito e Shigeru Ban. E, em total, foram construídos 17 banheiros públicos até hoje por 16 criativos na linha de frente, né? O banheiro desenhado pelo Kengo Kuma tem um aspecto semelhante ao Japan House, já que o exterior é decorado com tábua de madeira. E acho muito legal transformar os banheiros públicos em showrooms criativos de grandes nomes da arquitetura, né? Que estão acostumados a planejar museus, estádios ou centros culturais dentro e fora do Japão. O banheiro foram desenhados pelo gosto e pela inspiração de cada criativo e creio que o projeto em si conseguiu mudar a imagem negativa e a realidade dos banheiros públicos do bairro para algo limpo, alegre e até instagramável, né? Eu estava lendo recentemente sobre esse projeto Tokyo Toilet, Natasha. Ele se relaciona com o conceito do omotenashi, né, mencionado há pouco, e quem esteve envolvido na criação desse projeto foi o Koji Yanai, que é diretor executivo do grupo varejista que detém a Uniqlo, que a gente já comentou por aqui no episódio sobre moda. Junto com a Nippon Foundation e a Toto, marca referência dos vasos sanitários hipertecnológicos japoneses, eles criaram em cada banheiro uma experiência nova e única. Esse projeto é realmente muito peculiar, né? Pra gente matar um pouquinho da saudade da temporada de cinema, o Tateuaki ainda deixou uma dica de filme. Quero recomendar aos ouvintes assistir o filme Perfect Days, Dias Perfeitos, dirigido pelo Wim Wenders. O Koji Yakusho, que interpretou o Sr. Hirayama, limpador de banheiros em Tóquio, ganhou o prêmio de melhor ator na Festival de Cannes no ano passado. E o Hirayama é um senhor que tem mentalidade minimalista e anticapitalista. A vida minimalista do Hirayama não é um estilo nem uma expressão artística, mas é um modo decente de viver sem cobiça. E creio que o filme de Wenders trará nova atenção ao projeto The Tokyo Toilet. Tem uma frase Taru o shiru, de origem budismo, que significa estar satisfeito com o que você tem. Uma lição historicamente respeitada está muito bem expressada pelo Wim Wenders, o diretor alemão, que tem afeto e conhecimento profundo à cultura japonesa. Natasha, essa coisa dos banheiros também mostra muito do cuidado do design japonês com os espaços públicos. E mostra como a tecnologia pode ser usada como ferramenta de melhoria das condições de vida das pessoas. Vamos ouvir o Ronaldo Lemos falando sobre isso. Eu acho que o Japão, ele provou como é que a tecnologia pode ajudar a melhorar condições para milhões de pessoas, né? Porque as cidades japonesas, várias delas, têm muita gente morando juntas, né? São aglomerados populacionais muito grandes. E a tecnologia ajudou esse pessoal todo que mora junto a poder se deslocar, poder ter acesso a serviços públicos, poder ter oportunidades. Então, é muito interessante porque, de fato, a tecnologia transformou o cenário, né, o habitat, né, humano no Japão. Agora, o que está acontecendo é que tem uma outra camada chegando, que é uma camada de inteligência. Dá para a gente dizer que essa inteligência é como se fosse uma nova eletricidade. Ela vai dar mais eficiência, né, para a vida urbana, ela vai criar novos serviços que só vão ser possíveis
por causa dessa inteligência, e a gente vai ver as cidades modernas sendo alteradas, né? Assim como a eletricidade transformou o perfil das cidades para sempre, essa inteligência também acho que vai fazer a mesma coisa. Bom, Adélia, tem uma boa e uma má notícia. Bom, vamos com a má primeiro, que tal? A má notícia é que essa temporada está chegando no fim. Tô sabendo, e eu acho uma pena, porque a gente ainda teria tantos assuntos para tratar aqui, não é mesmo? Eu também tô achando. A boa notícia, porém, é que a gente ainda tem mais um episódio juntas, que é o último dessa temporada. A gente se vê lá. Combinado. Até o próximo, Natasha. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação na Japan House São Paulo é da Miyuki Teruya. O conteúdo digital é da Júlia Casadei e Adriana Pedroso. E a identidade visual é do Thiago Minoro. A produção e o roteiro do podcast ficam por conta da Bárbara Rubira. A montagem é da Mariana Leão e a sonorização é da Júlia Matos. A mixagem é feita pela equipe do Pipoca Sound. A música original é da Mari Romano. Nós gravamos no estúdio Trampolim, em São Paulo. A estratégia de promoção é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro. As peças para as redes sociais são do Gustavo Nascimento e do Rafael Olinto. A Isabel de Santana fez a transcrição dos episódios. No site da Japan House São Paulo você encontra conteúdos extras desse e de todos os episódios. Eu, Natasha Barzag Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, apresento essa temporada na companhia da Adélia Borges. Te vejo semana que vem, Adélia. Até, Natasha.